Esses dois caras dessa fotografia são o Larry Page e o Sergey Brin. Eles são os fundadores da Google e essa é a garagem onde a empresa começou. E desde o começo eles tinham uma visão muito clara de transformar o mundo através da organização das informações na internet. O que muita gente não sabe é que tem um cara que foi fundamental nesse processo. É o John Doerr. O John Doerr, ele foi trazido para a Google porque ele tinha experiência em planejamento. E ele tinha essa experiência usando um método muito simples chamado OKR, Objectives and Key Results. E nós vamos ver nesse pequeno vídeo como que você pode implementar uma versão simplificada de OKR para mudar a maneira como você conduz a sua vida e os seus negócios. A grande vantagem dessa metodologia é que ela vai te dar um foco excepcional. E é o que todos nós precisamos, é saber focar e direcionar o nosso tempo e os nossos esforços em uma direção, a direção que nós escolhemos. Esse cara que está na tela agora, ele é chamado de Bill Campbell. Ele foi o mentor do Steve Jobs, foi o mentor do Larry Page e vários outros grandes empresários do Vale do Silício. E ele diz o seguinte: se você é o CEO ou fundador de uma empresa, você tem que dizer aos colaboradores, isso é o que nós estamos fazendo. E daí você tem que se tornar o modelo daquilo na prática. Porque se você não fizer assim, ninguém vai fazer aquilo que você falou para eles fazerem. Então, uma lição muito importante aqui. A sua empresa, ela vai ter o seu DNA. E as pessoas vão modelar aquilo que elas fazem através daquilo que você faz. Então, se hoje você não tem uma estrutura para organizar as coisas que você faz, ou seja, se você não tem planejamento, você não vai conseguir passar isso para a sua empresa mais lá na frente. E se você que está começando o negócio, é importante que você adquira os hábitos corretos agora, para que isso se torne o seu DNA e futuramente o DNA da sua empresa. E planejamento é um aspecto chave do seu DNA nesse momento. Então é isso que nós vamos aprender nesse vídeo. Outra vantagem de você ter um planejamento, uma estratégia de planejamento, é que isso traz compromisso, foco e compromisso às suas prioridades. Outra vantagem, isso cria uma estrutura para que você possa construir em cima dessa estrutura. O seu planejamento vai criar esse fundamento, esse alicerce, para que você possa crescer os seus negócios usando esse fundamento. E ele também vai alinhar aquilo que é teoria na sua cabeça com a prática do dia a dia. Ou seja, planejar, saber planejar é fundamental e tem que começar com a sua vida pessoal. Se não começar assim, você nunca vai conseguir traduzir isso para a sua empresa, para os seus negócios. Vamos lá então, nós vamos aprender um planejamento ultra simples, baseado na metodologia que é usada por grandes empresas no mundo inteiro. A Google, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, ela continua usando OKR como a sua estrutura básica de planejamento, e isso por toda a empresa, assim como várias outras empresas. Então, o objetivo aqui é nós criarmos uma cultura de planejamento pessoal que mais na frente vai ser traduzida na cultura da sua empresa no que diz respeito a planejamento também. A primeira coisa que nós precisamos perguntar é: qual é a direção que eu estou me movendo nesse momento? Ou seja, eu preciso saber aquilo que eu quero, aonde eu quero chegar lá na frente. Qual é a direção que eu vou mover minha vida e os meus negócios? Tem um cara chamado Stephen Covey, escreveu um livro muito famoso chamado 7 Hábitos de Pessoas Altamente Produtivas. E o hábito número 2 era: comece com um fim em mente. Ou seja, planejamento é feito de trás para frente. Você começa pensando, aonde que eu quero chegar? E essa é a nossa primeira pergunta, aonde que eu quero chegar? O que eu quero fazer do resto da minha vida? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer primeiramente. Então vou te dar um exemplo. No nosso escritório, que é onde eu estou gravando esse vídeo, nós temos aqui na parede, nós temos na parede essa frase: nós somos biodesigners, nós vivemos de modo intencional, com um propósito, direcionando cada passo. E a nossa missão é modelar transformação de vidas e negócios aonde nós estivermos. Isso daí é um moto nosso, é o que dá direção para a nossa vida nesse momento. Isso daí já foi um pouco diferente no passado, a gente vai passando o tempo, a gente vai ajustando isso daí, mas não tem importância. O importante é que haja uma direção, a gente saiba qual que é a direção que nós estamos seguindo. Então a primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que nós queremos fazer com o resto das nossas vidas? Qual que é a direção que eu vou seguir? Tá aí uma foto do Larry Page e o John Doerr.
E ele fala o seguinte, o John Doerr, que as pessoas estão sedentas por significado no trabalho e como seus alvos se relacionam com o seu senso de missão. Se você não tem um senso de missão pessoal, um senso de orientação pessoal, vai ser muito difícil você criar um senso de missão e orientação nas pessoas que vão compor a sua equipe de trabalho. O seu negócio vai expandir, a sua empresa vai crescer e você vai ter pessoas e mais pessoas trabalhando com você. Elas vão precisar de um senso de missão. Esse senso de missão começa hoje. Então é extremamente importante que você comece com essa pergunta, qual que é a direção que eu estou seguindo? E a segunda pergunta é, qual que é o próximo passo? Só isso já seria suficiente para você ter um planejamento básico. Eu sei a direção e eu sei qual que é o próximo passo que eu vou dar. Mas só perguntar qual que é o próximo passo provavelmente não vai ser suficiente para você criar uma estrutura de planejamento para os seus negócios e posteriormente para a sua empresa também. Então, nós vamos detalhar esse próximo passo ou como encontrar esse próximo passo usando uma metodologia que é o coração do OKR que eu mencionei para vocês. Então vamos lá, as 5 etapas do seu plano de ação. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que está faltando nessa frase? Isso daí é uma meta. E nessa meta tem 2 coisas que estão faltando, que ficaria muito melhor como meta se elas tivessem. Então vamos supor, você fala assim, a minha meta é aumentar o número de clientes. Você consegue pensar 2 coisas que melhorariam em muito essa meta? Primeira coisa, está faltando aí um número. Aumentar em quanto o número de clientes? Passar de 100 para 120? Aumentar 50%? O que é o número desse aumento? Então, toda meta, não toda meta, mas o ideal é que a sua meta tenha números envolvidos, ou seja, você sabe exatamente aonde você quer chegar. A segunda coisa que está faltando nessa meta é uma data. Ou seja, você vai aumentar o número de clientes em 20% que seja, mas até quando? Qual que é o alvo, o tempo-alvo que você está determinando ali? Então, se eu colocasse, por exemplo, algo do tipo, eu vou aumentar em 30% o meu número de clientes até janeiro de 2019. Aí seria uma meta bastante específica. Então, antes de nós começarmos a estabelecermos e conversarmos sobre metas, é importante que a gente saiba que elas têm que ser elas têm que ser bastante específicas, para que a gente possa saber depois se a gente atingiu ou não aquela meta. Então vamos lá, dos 5 passos. Primeira coisa, escolha o seu destino para os próximos anos. Isso daí você já tem uma direção para a sua vida, você sabe onde você quer chegar. Mas e agora nos próximos 2, 3 anos, ou talvez mesmo até 1 ano? Qual que é o destino que você quer ter? Ou aonde você quer chegar daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos? Então pensa aí, talvez você já tenha alguns projetos em mente, você pode já estabelecer o que é esse destino que você quer, alinhado com a direção que você escolheu para os próximos anos na sua vida. Então esse é o primeiro ponto. Lembra, nós estamos começando de trás para frente. Pensamos lá na direção da vida, agora eu estou pensando agora num contexto ou num escopo de talvez 2 ou 3 anos. Eu escolho isso daí e a pergunta que eu tenho que responder nesse momento é: o que eu desesperadamente desejo alcançar nos próximos 2 ou 3 anos? Essa é a pergunta que você vai fazer para você mesmo para responder e então criar esse alvo para os próximos 2 ou 3 anos. Bom, no nosso caso, eu e Neneta, nós temos na parede do nosso escritório isso daí. Até julho de 2019, nós estaremos fazendo tantos mil reais em média de vendas mensais e com isso gerando mobilidade e flexibilidade. Então, vê que eu tenho aí um valor, eu tenho uma data, ou seja, é uma meta bem clara. Isso daí é uma meta ousada. O número que tem ali de trás desse quadradinho preto é uma meta que é 10 vezes aquilo que nós estávamos fazendo mensalmente quando nós criamos essa meta, que foi exatamente há 1 ano atrás. Então isso é o nosso direcionamento para os próximos 2 anos, que agora virou o próximo 1 ano só, porque já é julho de 2019. Uma coisa que ajuda também é você saber o porquê. Por que você criou essa meta? E esse porquê tem que ter um contexto emocional. No nosso caso, essa meta é ligado à nossa mudança para o Reino Unido. Nós queremos estar mais próximo dos nossos familiares lá. Nós vamos ter uma base aqui no Brasil e outra base lá. Então, nós criamos esse quadro dos sonhos, né? Ou seja, eu coloquei lá um mapa do Reino Unido e nós colocamos fotos da nossa família, dos nossos filhos, nossas netas, lá nesse mapa. Isso daí está
para a gente, de maneira bem visível também, para que a gente veja constantemente e a gente lembre e seja motivado emocionalmente para alcançar aquela meta. Ela tem um porquê e um porquê fortemente emocional para a gente. Isso ajuda bastante. Segundo, uma vez que você estabeleceu o seu alvo para daqui 2 a 3 anos, você estabelece as metas agora para as próximas 12 semanas, aproximadamente 3 meses. Por que 12 semanas? Porque essa é uma quantidade de semanas que dá para você avaliar os seus projetos, o seu progresso nesse projeto. E só essas 12 semanas. Você não vai pensar em depois das 12 semanas. Você tem então o direcionamento, você tem o alvo para daqui 2 ou 3 anos, e agora você tem o que você tem que alcançar nas próximas 12 semanas para caminhar na direção de atingir os seus alvos. Essa é a pergunta. A pergunta então que você faz é, para alcançar a minha meta para os próximos anos, o que eu precisaria alcançar nas próximas 12 semanas? Então você vai achar aí em torno de 3, 4 coisas que você precisa alcançar para que você caminhe nessa direção. Por exemplo, no nosso caso, eu anoto no meu Moleskine esses alvos trimestrais, ou de 12 semanas, e os meus alvos para o trimestre 2, abril, maio e junho, eram segundo grupo de mentoria planejado, palestra agendada, já está agendada essa palestra, mídia social e site em redesign e assim por diante. Então eu coloquei 3 metas aí. E eu também faço um negócio, eu coloco um marcadorzinho amarelo, né, nessa página do Moleskine, para mim poder voltar lá, achar fácil, porque constantemente eu estou verificando esse alvo para o trimestre, para saber se eu estou alinhado com ele ou não, para lembrar o que é mesmo o alvo que eu estabeleci para os próximos 3 meses. Essa marcação daí me ajuda bastante. Próximo passo. Uma vez que você tem, então, o alvo para as suas 12 semanas, agora você vai planejar essa semana que está começando. Então, isso eu faço geralmente na segunda-feira de manhã. Eu faço a seguinte pergunta. Para alcançar as minhas metas para as próximas 12 semanas, o que eu preciso alcançar essa semana que está começando? Isso daí, então, vai me dar direcionamento e foco para a semana corrente. Por exemplo, eu coloco sempre no meu Moleskine isso também. Metas para a semana 23, que foi de 4 a 10 de junho de 2018. Reimpressão do livro, gravação do vídeo, estruturação do evento e assim por diante. Ou seja, essas metas, elas foram estabelecidas no começo da semana e eu vou passar a semana inteira agora trabalhando por elas. Tá certo? Próximo passo. Descobrir a uma coisa que você precisa fazer hoje. Então eu estava pensando em 12 semanas, agora eu estou pensando em uma semana, mas nesse momento eu quero saber a uma coisa que é a coisa mais importante que vai me levar mais próximo de alcançar as minhas metas semanais. Então eu acho essa uma coisa, escrevo lá no Moleskine, e então agora eu tenho um foco para o dia de hoje. Isso daí é muito poderoso. E eu faço isso respondendo a essa pergunta. Para alcançar as minhas metas dessa semana, o que é a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje? Então, aqui nós chegamos no ápice de tudo. Porque o objetivo de todo esse processo é criar um foco, um funil, de maneira que você tenha uma atividade principal naquele dia, que você vai focar nela. Isso daí te gera um foco muito poderoso, então, e vai te permitir executar isso daí de maneira focada também. E olha, ideias, planejamento, isso é tudo balela até que eu execute. Enquanto eu não executar, isso daí não vale absolutamente de nada. O que vale é execução. O que gera resultado é execução, não é planejamento. Mas é bom que nós tenhamos um planejamento para gerar uma execução extremamente focada. A pior coisa que pode ter é você gastar seu tempo e energia executando uma coisa que não está alinhado com aquilo que você quer alcançar lá na frente, com seus objetivos. Isso daí é uma tremenda perda de tempo e energia. Então esse planejamento é para que você esteja realmente executando aquilo que está alinhado com seus objetivos. E esse é o funil que nós estamos falando. Então, por exemplo, no meu caso, dia 5 de junho de 2018, eu anotei 2 coisas, mas daí eu resolvi entre elas o que era a coisa mais importante e eu coloquei essa setazinha do lado esquerdo aí. Estruturação do vídeo, impressão e preparação do material de apoio. Eu coloco sempre um quadradinho do lado das minhas pendências, porque daí quando eu folheio o meu Moleskine, eu vejo lá quadradinhos em brancos, eu sei que aquilo lá ainda não foi executado.
Isso daí já foi executado, mas quando eu tirei a fotografia do meu Moleskine, ainda não tinha sido, então por isso estava em branco. Isso daí me ajuda a achar, então, as pendências. Então, lembrando, esse planejamento é feito de trás para frente. Eu começo pensando aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu desejo alcançar para o resto da minha vida, qualquer direcionamento da minha vida. Daí eu penso num contexto de 2 ou 3 anos, estabeleço o que eu quero alcançar naqueles 2 ou 3 anos, e daí eu penso em 12 semanas, o que eu quero alcançar até o final daquelas 12 semanas. Depois eu penso nessa semana, quais são as metas para essa semana, e finalmente eu penso na uma coisa para o dia de hoje. E se eu executar aquela uma coisa no dia de hoje e sobrar tempo? Bom, daí você pode fazer a mesma pergunta novamente. Qual que é a próxima coisa agora que eu posso executar que faria toda a diferença para que eu chegue nas minhas metas semanais, tá certo? E depois você executa aquela uma coisa. Execução, lembrando, é o principal de tudo. E por fim, finalmente, o último passo, o quinto passo é você tem que checar seu progresso regularmente. Quando? Todos os dias. Você tem um alvo diário, que é a uma coisa do dia, então você tem que checar se você fez ou não aquilo lá daquele dia. Isso pode ser feito no dia à noite, ou então pode ser feito no começo do dia seguinte. Se você não executou, você vai então refazer seu planejamento e vai colocar lá na sua agenda o horário em que você vai estar executando aquela uma coisa, que é importante para você, tá certo? A outra coisa sobre execução de metas. Não se preocupe se você não estiver conseguindo executar tudo aquilo que você planejou. Aliás, no final da semana, se você executou tudo o que você planejou, é sinal que as suas metas foram pouco desafiadoras. O ideal é que você coloque metas desafiadoras que vão além das suas possibilidades e você consiga alcançar entre 70% a 80% daquilo que você planejou. Se você conseguiu alcançar 80%, 70% daquilo que você planejou, dê-se por satisfeito, você teve uma semana vitoriosa. Se você não está fazendo 50%, é sinal que você está colocando metas muito desafiadoras, excessivamente desafiadoras, você pode abaixar a bola um pouquinho. No final do dia, então, você faz essa pergunta. E aí? Eu executei ou não aquilo que eu havia determinado? A mesma coisa no final da semana. Aquelas metas semanais que eu coloquei foram executadas ou não? Então você pode, naquele momento também, já fazer o planejamento para a semana seguinte. Eu prefiro fazer na segunda-feira de manhã. Eu começo a segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu faço é planejar a minha semana e colocar as metas para aquela semana ali. Mas fica aí a seu critério. Então, no final da semana, você confere se aquilo lá foi executado ou não. E, finalmente, no final das 12 semanas do seu trimestre, você tem que fazer essa conferência também. E aí, aquelas metas que eu coloquei para as 12 semanas, para os 3 meses, foram alcançadas ou não? Bom, aí fica o desafio. Como é que eu vou lembrar de conferir isso daí? O que eu faço é colocar um lembrete na minha agenda. E como eu consulto a minha agenda regularmente, foi um hábito que eu adquiri, e eu creio que todo mundo precisa ter esse hábito, quando eu vejo lá na minha agenda, hoje é dia de eu conferir as minhas metas semanais. Hoje é dia de eu conferir as minhas metas trimestrais. Você pode até colocar um lembrete no celular, para o seu celular tocar um alarme, para te lembrar que chegou o dia, chegou o horário onde você vai fazer essa avaliação. Vamos lá, revisando tudo então. 5 pontos. A primeira coisa, alvos para os próximos anos. 2 ou 3 alvos para daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Segunda coisa, alvos para daqui a 12 semanas. De hoje até 12 semanas ou 3 meses, quais são os 2, 3, 4 alvos no máximo que eu quero atingir para que eu possa andar nessa direção que eu escolhi e atingir os alvos para daqui 2 ou 3 anos. Terceira coisa, alvos para essa semana. Ou seja, 2, 3, 4 alvos no máximo. Para que eu possa alcançar os alvos trimestrais, eu preciso estabelecer metas para essa semana. E finalmente, hoje, o que é a coisa mais importante que eu posso fazer hoje? Esse é o quinto ponto. Para que eu alcance os alvos semanais e assim alcance os alvos de 12 semanas e assim eu possa alcançar aqueles alvos que eu tenho, aquilo que eu quero atingir para os próximos 2 ou 3 anos. E é isso, muito simples. Então, lembrando que eu tenho que conferir diariamente a minha uma coisa, semanalmente os meus alvos semanais,
trimestralmente os meus alvos para 12 semanas e assim nós caminhamos com foco, direcionamento de tempo e energia para aquilo que nós queremos alcançar daqui a alguns anos. É isso, um grande abraço.